Boa noite, pessoal. Deixa eu primeiro adicionar as pessoas que estão aqui, que não estão usando o e-mail da Unirio. Pessoal, entra na reunião usando o e-mail da Unirio, por favor, tá? Vamos lá. Então, hoje a gente vai trabalhar na disciplina de jogos e material concreto. A gente vai trabalhar algumas possibilidades de geometria e arte, tá? Trazendo interdisciplinaridade entre essas duas áreas, né? A geometria é uma área da matemática e artes é uma das disciplinas que a gente tem no ensino fundamental todo e no ensino médio. Não sei se a BNCC cortou artes do ensino médio, não tenho certeza. Mas é uma disciplina que vai trazer importantes tarefas, atividades para a gente desenvolver. O que é isso, meu Deus? A desenvolver nossa criatividade, tá? Então, para trabalhar a geometria. Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. Saiu da tela. Saiu tudo. Peraí. Sei mais onde eu tô. Não sei mais onde eu tô. Aqui, apareci de novo. Eita, aqui. Tomara que esteja gravando certo, porque realmente tô meio perdida aqui com gravação e PowerPoint. Então, vamos lá. A gente vai... Eu estou mostrando para vocês uma obra de um pintor chamado Luiz Sassilotto, tá? Sassilotto, ele é um artista brasileiro, ele já faleceu, e ele começou a sua carreira... O que é isso? Ele começou a sua carreira pintando com óleo, tinta óleo comum, né? Esses são os primeiros quadros de Luiz Sassilotto, tá? Ele gostava muito de pintar a natureza morta. E ele era, na verdade, ele tinha uma profissão de serralheiro. Vocês sabem o que é serralheiro? Ele trabalhava com ferragens, com alumínio, ele fazia esquadrias de alumínio, portas, janelas, portões. Esse era o ofício dele. Arte era trabalhar obras de arte, pintura e tal, era um hobby dele. E como ele não tinha muitos recursos financeiros, ele aprendeu a fabricar as próprias tintas com materiais, né, terra, rochas, de Minas Gerais, que é onde ele morava. Então, todos esses quadros que ele pintou eram com tintas extraídas da natureza. Incrível, né, Bruna? Com enzimas, né? Com aquela química lá que ele conseguia fazer, misturar com óleo, com o que precisava para a tinta grudar e secar, mas eram com tinturas da natureza. Vocês podem ver que é tudo meio no tom pastel, né? É tudo assim, meio tons de terra e tal, ó. Tá? Ali ele já botou umas coresinhas, porque depois ele aprendeu a fazer o vermelho com urucum. Depois ele começou a variar as tinturas para conseguir mais cores, tá? Olha que linda essa. Ele usava também produtos da culinária, que também tem tingimento, né? Possibilitam tingimento. Boa noite, Gabriela. Por exemplo, páprica, coentro não, aquela que é amarela, curry. Então, ele usava essa forma de pintar, muito interessante, né? Só que, depois de um tempo, ele cansou de fazer esse tipo de pintura aqui, ó, representando tanto natureza morta, quanto paisagens, quanto pessoas. Ele cansou. E ele teve uma fase que ele se aproximou muito da geometria. Então, ele começou a usar elementos geométricos na sua obra, principalmente quando teve um movimento no Brasil chamado cubismo. Vocês já ouviram falar nesse movimento?
Legal. Quem quer falar um pouquinho do cubismo? Alguém sabe alguma coisa além do que eu? Eu não sei quase nada, porque eu sou professora de matemática, né? Mas eu sei que foi um movimento importante na época da Semana de Arte Moderna, não foi isso? Na década de 50. O que mais vocês sabem sobre o cubismo? Foi uma forma de resistência. A Semana de Arte lá de São Paulo, ela foi bem polêmica, né? Vocês já estudaram isso na faculdade? Andréia, então, não, mas eu sei que são representações, né? Usando cilindro, usando essas formas geométricas em si. Isso. Eu acho que também ele é muito pouco falado, assim. Na faculdade também não se fala, e quando fala é mais no ensino médio mesmo, assim, bem rápido. É uma pena, né? Porque o cubismo, ele tem tudo a ver com geometria. E é bacana, né? É interessante que a gente entenda um pouco desse movimento para a gente poder usar nas nossas aulas. Mas eu tenho certeza que quando chegar a vez de vocês, vocês vão lembrar do que estudaram. E vocês também já tiveram aula de artes com a professora Priscila, eu acho? Não, ainda não. Vocês vão ter aula de arte e educação. Então, talvez ela Sim, fale. já tivemos, sim. Eu acho que a maioria que está mais para o final já teve. E aí, olha que legal. Olha quantas obras, quantas pinturas Sassilotto produziu nessa época, que foi quando ele ficou famoso, quando começou a ficar reconhecido e as obras dele começaram a valer alguma coisa, e ele começou a poder parar com a serralheria, né, com o trabalho de serralheiro, e se dedicar às artes, como um artista que estava despontando no Brasil, tá? Isso aqui, não sei se vocês estão reparando. Peraí, que aqui tem um negócio aqui para botar aquela... Tá branco, não tô vendo. Aqui, apontador a laser. Vocês estão vendo isso aqui? Esse negócio aqui do lado? Sim, dá para ver sim. Esse aqui é o tamanho do quadro em proporção a uma pessoa, tá? Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, olha, ele também misturava formas, curvas, né? Com forma geométrica, com quadrado, retângulo, paralelogramo. Aqui é um trapézio, triângulo. Então, a gente pode olhar nessa imagem e ver diversas formas geométricas, tá? Vou continuar aqui. Aqui ele já ficou mais minimalista, né? Vocês conhecem algum pintor que pinta assim, parecido com ele? Usando essas cores básicas, o vermelho, o amarelo, o preto. É um pintor famoso, é um pintor europeu. Vocês lembram? Cubismo? Né? Picasso não era cubista também? Picasso, eu acho que era. Mas eu estava falando daquele pintor, Pierre Mondrian, o nome dele, que ele só pintava com as cores básicas, como uma forma de protestar contra algumas regras nas artes. Vocês já viram falar nele? Então, olha lá, ele continuou usando essa forma de se manifestar, né, com simplicidade, seguindo os preceitos da arte moderna, do cubismo, do minimalismo, né, de quadros com poucos elementos repetidos, e ele foi ficando bastante famoso com essa maneira de se expressar, tá? Olha, esse aqui se chama Vibrações Verticais. É um quadro pequeno, né? Proporcionalmente aqui ao tamanho de um ser humano.
Está lá no Banco Itaú. Olha que quadro bastante geométrico, né, gente? Usando só quadrados. Ele usa só quadrados de cores de branco, preto e o fundo cinza. Mas olha o efeito que dá esse quadro. E dá um trabalho danado, né? Pintar. Já pensaram como é que a gente faz para pintar esses continhos quadradinhos pequenininhos assim e não borrar com um pincel? Porque olha só, esse aqui é um esmalte sobre madeira, né? Uma coisa é pegar aquele pincel e dar uma espécie de ilusão de ótica mesmo. Uma coisa é a gente pegar um pincel grosso e dar umas pinceladas, fazer uma árvore, uma casinha, né? Tudo meio assim abstrato. Outra coisa é pintar nesse tipo de proposta concreto, né? Do concretismo, que é você pintar uma figura geométrica, gente, com esse ângulo reto. É muito difícil pintar esse ângulo reto. O tamanho do pincel para aquilo ficar retinho. Vocês já pensaram nisso? Olha esse. Esse se chama concreção. Ele fez vários quadros chamados concreção. Bom, agora eu queria que vocês tentassem lembrar dos quadros que passaram. Eu posso voltar eles todos. A maioria. Eu queria que vocês me dissessem se vocês preferem a fase abstrata, onde ele pintava pessoas, paisagens, ou se vocês preferem essa parte do concretismo. O máximo que eu consigo, que seja online. Fala, Bruna. Professora, definitivamente eu prefiro a primeira parte. Aquele abstrato? Isso. Eu acho que, pro meu gosto pessoal, eu acho muito mais bonito. Principalmente essas daí, exatamente. Essas, né? Principalmente essas, que não tem muito cor. Thalita. Mesmo. É só um minuto, Bruna. Thalita. Todo mundo é do abstrato. Thalita fechou o microfone. Ela estava com o microfone aberto. Pois é, por que vocês gostam mais das imagens abstratas? Fala, Maurício. Até eu gosto mais da abstrato, mas, por outro lado, a imagem do cubista e que ela remete mais à arte universal, né? Porque se você pensar em todas as culturas, a arte geométrica, principalmente, ela está em todas as culturas, né? Inclusive na pintura corporal, né? Na pintura da cerâmica, né? Sim. Talvez seja o tipo de arte mais, vamos dizer assim, interconectada no mundo, né? Pode ser. Então, mas eu discordo um pouco, porque a abstrata, ela traz um pouco mais do dia a dia, assim. Por exemplo, essa daí, pelo que eu estou entendendo, são ovos, né? E aí, na outra tem uma xícara, a outra é uma paisagem na natureza. O grande detalhe dessa obra aqui é essa tigela quebrada, né? E um ovo caiu. Que a tigela se partiu, talvez, e o ovo tenha descido, assim, escorregado e sem quebrar. Interessante, né? Sim. Mas eu não falei no sentido de gosto pessoal, não. Eu estou falando o seguinte... Estou falando no sentido de conexão entre os povos, entre a história no tempo. Pode ser. A arte geométrica, ela está na arte corporal. Você reparou que os indígenas, todos os povos que faziam arte corporal são figuras geométricas? Até mesmo hoje nas tatuagens. Verdade. E nas cerâmicas, basicamente, são artes geométricas, nos azulejos, nas construções, né? Tem as pictórias, né, que tentam representar o natural, e as geométricas, elas são desde da humanidade, vamos dizer assim, né? A representação do natural e o geométrico. E o geométrico, ele está muito nos objetos e no corpo. É verdade.
Assim, Verdade. não é questão de gosto, não. Só me chamou essa atenção que ele tem essa conexão com toda a humanidade, né? Aí tem a ver com aquela questão do belo, né? Talvez daquela questão do que é belo, né? Da simetria, né? Do que é simétrico, né? Do que é esteticamente, né? Da filosofia, não é isso? Da estética, né? Dos princípios da estética, né? Compartilhados pelas diferentes culturas. Só isso. Eu acho interessante, Maurício, também, por quê? Porque eu não consigo fazer uma releitura, quer dizer, eu consigo, né? Não esperem nada de mim. Mas eu consigo fazer uma releitura dessas paisagens abstratas de Sassilotto, né? E vai sair de um jeito lá da minha capacidade artística, que é quase zero, né? Mas vai sair. Mas se me pedissem para me inspirar em Sassilotto na fase do concretismo ou do cubismo, eu ia ser mais feliz. Eu ia, talvez, conseguir fazer uma releitura dessa fase dele mais próxima do significado do que ele queria dizer com essa obra. Você quer ver outra coisa que também é direto com gráficos, né? Tecidos, né? Toda a arte tem tecido, né? Na história da humanidade, quase toda ela são representações gráficas, assim, muita geometria, né? Exatamente. Eu achei interessante você falar isso, porque a pessoa comum, quer dizer, a pessoa que não é um artista, eu acho os artistas pessoas fora da curva realmente, porque eles fazem cada coisa linda, né? Aqui, eu trouxe aqui um objeto de quando eu visitei essa tribo lá no Mato Grosso. Olha aqui a geometria. Talvez usar elementos geométricos facilite quem não é um artista, apesar de que eu acho que isso aqui é um trabalho de um artista, né, de um indígena, mas a gente consegue, ó, traçar paralelas, traçar triângulos, fazer o eixo de simetria, que foi mais ou menos o que você falou, tá vendo? Traçar um círculo, né? Talvez a gente não tenha mão livre para fazer um desenho abstrato, uma paisagem, uma natureza morta. Mas fazer um objeto assim, isso aqui, gente, é muito bem feito, tá? Um dia eu levo até para a Unirio para vocês verem. É entalhado, tá vendo aqui? Aqui, dá para ver a nervurinha. Ó, dá para ver as nervurinhas aqui, feito com um canivetinho de 1 em 1. É um trabalho riquíssimo. Olha esse aqui, gente, feito por mulheres. Mulheres ribeirinhas. Olha isso aqui. Nossa, que lindo. Lindo demais, né? Uhum. Essas cuias, o nome desse trabalho aqui é cuia tapajônicas. Essas cuias são feitas com uma fruta que elas coletam e daí elas botam para secar. Tá vendo? Aqui é o meio, é onde ela fica pendurada na árvore. Aqui é um pouquinho mais fundo. Acho que não dá para ver aí. Dá, né, para ver, né? Um pouco mais fundo. Aqui. É meio taxado, né? Ela fica pendurada por aqui, é uma coisa redonda. Então, elas cortam, elas tiram a parte de dentro, elas deixam secar e elas usam a urina. Isso aqui não é tinta preta não, viu? Elas usam a urina, a primeira urina do dia, para esse material não apodrecer. Elas aprenderam isso. E elas, é o verniz natural. Elas usam a língua do baiacu, vocês conhecem esse peixe? Que é bem áspera. Uhum. Elas usam para lixar. Caraca. Demais, né? Nossa. E depois elas fazem a decoração. A arte, além de tecido, gente, a arte em azulejo com geometria é uma coisa enorme, tanto na cultura oriental quanto na ocidental, né? E de cerâmica mesmo, de pratos, né? Isso é uma coisa incrível. Esse aqui é um pedaço de tronco, né? Mas decorado. Ele serve para macerar temperos e tal. Também é indígena. Também trouxe lá de Cuiabá.
Lindo, lindo, né? Ó, com bandeirinhas, olha a decoração. E pontinhos. É cheio de figura geométrica, mais do que abstrata aqui, né? E aqui tem um pássaro pintadinho. Enfim, pessoal, então eu gostei muito, Maurício, da sua intervenção, que me fez lembrar desses objetos que eu tenho aqui na minha casa. Então, vamos lá. E pensando em fazer releitura, eu acho que a gente acaba, né, como não artistas que somos, tendo mais capacidade de se inspirar nessa fase do Luiz Sacilotto para fazer uma releitura, para fazer um desenho parecido com esse que ele fez, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Quando a gente fala em geometria e arte, a gente acaba conseguindo ligar essas duas disciplinas através da interdisciplinaridade, tá? E muitas vezes na escola, quando vocês estiverem atuando, vocês vão ter que fazer projetos. Então, Maurício quer falar ou esqueceu de abaixar a mão? Desculpa, foi engano. Não, tudo bem. Então, a gente pode pensar em fazer projetos para as escolas. E aqui, por exemplo, tem um resumo de um projeto, né? Com origem, metodologia, justificativas e as ações que vocês podem realizar quando estão fazendo um projeto ligando geometria e artes, tá? Na maioria das vezes, a origem desse projeto é um interesse pela arte, pela geometria. Você vai atender a demanda da escola, que sempre solicita projetos interdisciplinares. Muitas escolas trabalham com a pedagogia de projetos. Isso aqui existiu aqui na Unirio uma disciplina de férias no curso de pedagogia que me inspirou muito a fazer essa oficina. Só que não vai dar tempo de falar dela, porque isso aqui ia demorar muito. A gente acaba usando o cotidiano quando está fazendo um projeto interdisciplinar. Também a gente busca, através da pesquisa ação ou da participação de vocês, desenvolver esse projeto, né? Porque realmente projetos interdisciplinares acabam demandando o uso de ferramentas mais ligadas ao cotidiano da gente, né? Trabalhar com uma visita a uma exposição e tal. Então, isso tudo pode estar envolvido nesse projeto, tá? Muitas vezes, nas licenciaturas em matemática, os alunos não têm disciplina que ligue a arte e a matemática. Então, é uma maneira também de desenvolver isso. Na época, a gente tinha o MEC, o Ministério da Cultura, com um programa chamado Mais Culturas nas Escolas, que incentivava muito a saída dos alunos, né, passear, né, em museus e tudo. Então, conforme um projeto de pesquisa, a gente acaba trabalhando dentro dessas realidades, né? Oferecendo disciplinas optativas, trabalhando em grupo de pesquisa que envolva educação matemática, geometria, artes, participando de eventos e tal, e visitando museus. A gente acabou, quando eu ministrei uma disciplina, não foi como essa, não, era uma disciplina só de artes e geometria. Então, a gente pôde ter tempo e a gente pôde visitar museus, foi muito legal, tá? E aí, a gente agora vai pensar, não é um mini curso, esse aqui que a gente está fazendo, é uma oficina, mas a gente vai pensar que possibilidades de diálogos a gente consegue fazer na formação de professores quando a gente traz a arte para dialogar com a geometria. A gente pode também... isso aqui foi muito legal. Eu criei um Facebook, já tem tempo isso, né? Chamado As Tentativas, que era sobre arte e matemática. Ele ainda existe, ainda está lá.
tá? E na comunidade virtual a gente compartilhou muitas informações. Ou seja, quando a gente está buscando novas teorias, a gente acaba conseguindo olhar para um tema de outra forma, né? Não, Isalice, tem que ser de 10. Depois vocês vão entender por quê. A gente vai fazer um conjunto, a gente vai fazer uma obra de arte homenageando esse pintor. Então, olha só, para quem um dia quiser se aprofundar nessa questão da interdisciplinaridade, da arte, não precisa ser para hoje não, tá, Isalice? Vocês vão ter tempo para me entregar, 1 semana, 2. Só vai me entregar isso depois do feriadão, para dar tempo de fazer bonitão, para ficar bem bonito, tá? Então, ó, eu coloquei aqui alguns autores que vão ajudar a gente, né, quem quiser aprofundar nessa temática, a entender melhor como a gente faz um projeto interdisciplinar. Mas EVA é molengo, né? EVA é mole, né? Tem que ser duro. Quem falou que está fazendo de EVA? Fui eu, professora. Então, eu posso usar ele só para encapar? Tem problema? O EVA? Isso. Não, eu acho que não, mas é melhor você esperar terminar a oficina para você entender como é que vai ser o nosso projeto. Ah, ok. Tá? Eu falei para vocês irem fazendo cubo, né? Porque às vezes a pessoa está aí sem fazer nada e está ouvindo aqui a palestra, aí a oficina e vai fazendo, medindo 10 por 10, vai montando o cubo, mas depois a gente vai encapar esse cubo, tá? Vamos lá, então. Eu vou dar uma acelerada aqui. Então, aqui tem alguns teóricos que falam sobre interdisciplinaridade, propostas triangulares nas aulas de arte e desenvolvimento profissional. Eu não vou me aprofundar porque eu não sou professora de arte, mas essa autora Ana Mai Barbosa é que trouxe esse conceito, tá? Aqui tá falando um pouco de artes, essa apresentação vai ficar gravada, eu vou disponibilizar o PowerPoint também em PDF, então quem quiser ler depois com calma vai poder ler. Aqui, na proposta triangular, essa autora, Ana Mai Barbosa, ela é da área de artes, tá? Não é a minha área, não. Ela gosta de valorizar as vivências dos alunos, relacionar a arte com questões sociais, favorecer o desenvolvimento da consciência crítica. Então, são três pontos que ela sugere, né? Primeiro, apreciar, que é ler a imagem, entender o objeto, né? Ver se esse objeto faz sentido para a pessoa, contextualizar, falar da história da arte, que eu tentei falar um pouco aqui, e principalmente do autor. A gente vai fazer isso daqui a pouco. E depois a gente vai produzir uma obra de arte, claro que usando geometria. Apesar da maioria ter gostado mais da parte abstrata da vida desse pintor, Luiz Sassilotto, a gente vai usar a parte do concretismo, a parte quando ele começa a usar figuras geométricas nas obras dele, porque a gente tem que dialogar com a geometria, tá? E daí a gente vai produzir alguma coisa. Aqui tem uma citação dela, que é uma autora bem legal. Vou ler para vocês. Culpo-me por ter aceitado o apelido e usado a expressão metodologia triangular em meu livro. A imagem no ensino de arte. Hoje, depois de anos de experimentação, estou convencida de que a metodologia é construção de cada professor em sua sala de aula. E gostaria de ver a expressão proposta triangular substituir a prepotente designação metodologia triangular. Em arte e em educação, problemas semânticos nunca são apenas semânticos, mas envolvem conceituação. Tá? Então, ela dá valor ao que cada professor constrói em sala de aula, e isso eu acho muito importante. Tá? E aí, a Ivani Fazenda, que é a autora que fala da interdisciplinaridade, vai trazer
a seguinte citação: na disponibilidade, na abertura para si, para o outro e para o meio, na vivência de um espírito investigador e na procura de um saber fazer, está a atitude interdisciplinar, como busca de alternativas para conhecer mais e melhor, como procura do saber fazer e viver. Então, estamos nós aqui tentando entender, conhecer um pouco de interdisciplinaridade e trazer a obra de um pintor brasileiro que já faleceu, mas foi muito importante para o Brasil na época da Semana de Arte Moderna, na época dessa revolta, né, dessa revolução das artes e tal, tá? Que deixou a arte clássica e tal, criticou muito, né, essa importação da arte europeia, e ele, como artista brasileiro, teve a sua importância também aqui no Brasil. Então, a interdisciplinaridade vai integrar a matemática com outras áreas, tenta minimizar essa maneira de ensinar fragmentada, né? Agora pega o livro de matemática, agora pega o livro de língua portuguesa. Até nos anos iniciais, a gente sabe que tem horário. Quem já está aqui fazendo estágio ou atuando, né, às vezes fica assim, bem dividido, né, entre uma questão que o aluno traz, que poderia ser trabalhada interdisciplinarmente, mas a gente tem que cumprir o currículo da escola, então a gente também não pode viajar muito. A gente acaba fragmentando o ensino para dar conta de tudo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, vou continuar aqui. Com a interdisciplinaridade, a gente pode trazer questões sociais e culturais. Por exemplo, a aula de hoje é uma aula, de certa forma, interdisciplinar, né? Porque eu sou professora de matemática, estou querendo puxar a aula para o lado da geometria, mas a gente já falou aqui de várias questões, principalmente ligadas à cultura, na questão da arte, e à sociedade, na questão, por exemplo, que Maurício trouxe, né, das formas geométricas que foram sendo usadas por toda a humanidade. E a gente acha que é mais fácil você usar a forma geométrica para se expressar do que usar o abstrato. E nem todo mundo tem a capacidade, né, o saber pintar e usar a criatividade para fazer um quadro. Eu sou um zero à esquerda em artes, né? Então, e isso tudo faz com que o aluno mesmo valorize o que ele sabe fazer, construir, reconstruir. Então, continuando aqui. O que a gente vai fazer é mais ou menos o que a gente já fez. A gente apreciou obras de arte, né? E vai tentar situar a matemática, os conceitos de matemática nessas obras, nesse material aqui que ainda vou trazer para vocês. Eu trouxe só um pouquinho da obra do Sassilotto, para que a gente possa, através de uma atitude interdisciplinar, fazer uma releitura da obra dele, trazendo alguns elementos da geometria. Aqui a gente fala um pouco de desenvolvimento profissional, mas eu vou pular para a gente não ficar muito atrasado na nossa aula de hoje. Mas é bem legal, tá? A gente trabalhar nessa perspectiva desse autor. Ele é o João Pedro da Ponte, ele é da Universidade de Lisboa, tá? Ele não é da Escola da Ponte, apesar do sobrenome dele ser Ponte. Vocês sabem quem é o professor que concebeu a Escola da Ponte? Já ouviram falar em Escola da Ponte? Fala, Maria Fernanda. Não? Já, mas não lembro o nome. Então, vamos lá. José Pacheco foi quem criou. Na verdade, ele criou a partir de um desafio que ele teve quando ele atuava como professor em Portugal.
É Pacheco. Gabriel, fecha o seu microfone, querido. Ah, tá, desculpa. Achei que eu tinha fechado. Não faz mal. O José Pacheco, ele teve um desafio muito grande na vida dele quando ele atuava como professor lá em Portugal, coordenador, diretor de escola. O que aconteceu? Ele foi mandado para dirigir uma escola que era fadada ao insucesso, né? Tinham muitos alunos fora da idade regular, então era uma escola que tinha muita violência, os alunos não atingiam o que precisavam, e aí ele foi colocado nessa escola para tentar mudar essa realidade. E ele inovou, ele realmente mudou a realidade daqueles estudantes, né? Ele criou muitos projetos interdisciplinares, ele acabou com o currículo tradicional, ele tinha salas de disciplinas. Então, assim, tinha uma sala de ciências, uma sala de matemática, e nessa sala de matemática podia ter aluno de todas as idades. Então, tinham alunos do 5º ano, do 8º, do ensino médio, né? Dentro lá do sistema de ensino de Portugal. E aí, ele começou a desenvolver projetos, e essa escola da Ponte virou um modelo de escola. Inclusive, algumas escolas no Brasil se inspiraram nesse método do José Pacheco, da Escola da Ponte, e hoje elas são escolas voltadas para esse tipo de didática, tá? E metodologia. Tem muito material sobre o José Pacheco na internet. Então, é só botar a Escola da Ponte, José Pacheco, que é o fundador. Esse que a gente está falando não é o Ponte da Escola da Ponte, é outro Ponte. É o professor da Universidade de Lisboa, tá? E ele se chama João Pedro da Ponte. E ele foi responsável pelo conceito de desenvolvimento profissional do professor. Primeiro, ele começou como desenvolvimento profissional do professor de matemática. E depois ele ampliou isso para professores de todas as áreas. Então, ele tem 7 ideias fundamentais que ele acredita que são importantes para quem já se formou, já está em sala de aula atuando, continuar se desenvolvendo profissionalmente ao longo da vida profissional, que é colaborar, a prática como ponto de partida na formação, o foco ser na aprendizagem do aluno, integração entre conteúdo e pedagogia. Vocês veem, ele era da matemática, mas ele sempre deu um valor enorme à área da pedagogia. E investigação profissional é quando a gente investiga a própria prática. Mudança nos conceitos profissionais é quando a gente busca inovar, busca mudanças, não fica naquele lugar comum o tempo inteiro. Buscar se especializar no uso de tecnologias e recursos diversos. E aqui está o site dele, que eu vou deixar para vocês, tá? Ele trabalha, né, na Universidade de... Esse UL aqui, ó. Esse UL é a Universidade de Lisboa, que eu falei. E esse IE é Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, de Portugal. P3M é Prática Profissional de Professores. Então, tem 3 P's, né? Prática Profissional de Professores. E o M é de Matemática. Tá? Então, ele botou P3M. E aí, a gente vai agora começar a oficina, tá? Vamos lá. A gente vai começar a incorporar nos nossos processos matemáticos uma obra de arte. Eu vou pular essa parte aqui, porque é uma parte muito de detalhe sobre artes visuais no Brasil nos anos 50. Mas depois vocês podem olhar essa árvore de conceitos para entenderem melhor os artistas que seguiram, né, esse abstracionismo aí nessa época, tá? Olha só, gente. Teve esse grupo Ruptura aqui, ó. Aqui, o Volpe, vocês já ouviram falar, não já, Alfredo Volpe? Das bandeirinhas? Sim, né? Então, ó, teve o grupo Frente, olha, com pessoas importantes
brasileiros muito importantes, Hélio Oiticica, Almir de Castro, o grupo do Neoconcreto, tá? Então, tem muitos artistas brasileiros aqui e não brasileiros também, que são importantes, né, para a gente ler. Estou lendo aqui o nome deles. Tem aqui o pessoal do abstracionismo, tem mulheres também, Iracema, Charlota, Maria Leontina, Iberê Camargo é famoso. Já ouviram falar no Iberê Camargo? Manabumab. Vamos lá. Eu não sou muito boa de arte também, não, mas vamos continuar aqui que a gente vai dar conta. E a gente vai trabalhar aqui, ó. Tá vendo aqui que acendeu uma coisinha verde, ó? Aqui, o Luiz Saciloto tá aqui, ó. No grupo Ruptura. Então, vamos lá. Será que eu vou conseguir passar o vídeo dele, hein? Tá ruim a imagem, tá lento demais. Eu não vou conseguir passar o vídeo dele, não. Faz mal, depois eu boto o link, tá? Pro vídeo. É o vídeo da vida dele, né? Bonitinho, do senhorzinho. Ele é um senhorzinho muito fofinho. Porque eu queria falar da história da vida dele, né? Conhecer o autor. Mas vamos lá. Então, a gente vai tentar, né? Olhar para as obras dele, porque agora a gente está em 1955. Aquelas obras que eu trouxe foi quando ele começou a trabalhar com o concretismo. Olha como é que mudou o trabalho dele, gente. Estão vendo? Legal. Então, vamos tentar analisar essa obra, tá? O que tem de elemento geométrico nessa obra? Dois triângulos? Retângulos, triângulos. Tem retângulo aonde? Sim, triângulo imaginário, né? Na verdade, é imaginário. Eu tô com a Mariana. Eu só tô vendo trapézio. É que a gente tem uma ilusão de ótica de que isso aqui... Deixa eu mudar a cor da minha... É um triângulo imaginário, né? A gente tem uma ilusão de ótica. Deixa eu ver se eu consigo botar... Parece um paralelogramo também. Parece um pouco um paralelogramo também, quando une. Essa imagem aqui, ó, se a gente traçar ela aqui, descer aqui, né, e fizer isso aqui, ó. Ah, engraçado, tá ruim essa ponteira aqui. Melhor é o vermelho mesmo, deixa eu ver. Ficou pequeno, né? Tava grande isso. O que aconteceu aqui, gente? Ah, voltou a ficar grande. Peraí, deixa eu ver se agora ele grande eu consigo fazer ele ficar amarelo grande. Não, acho que tem que clicar em cima dele de novo. Oxe, meu Deus. Não, quando ele só fica grande se ele ficar vermelho. Então tá, então vamos ser vermelhos. Ó, ficou grande de novo. Quando a gente liga essa parte de cima aqui, né? Liga ela, se a gente imaginar que tá ligando essa parte de cima. Descendo aqui e ligando essa parte de baixo, a gente realmente teria um paralelogramo, né? Mas cada um desses objetos aqui são trapézios. São trapézios isósceles. A gente estudou trapézios isósceles no outro dia. Como é que é um trapézio isósceles? Esse lado tem a mesma inclinação desse, concordam? Só que aqui, esse lado não tem a mesma inclinação desse. Então, isso aqui são trapézios. Qual é o nome do trapézio que
um lado é diferente do outro? Escaleno? Isso. Então, aqui é um conjunto de trapézios escalenos que, colocados nessa forma, nessa posição, dão a impressão de que são dois triângulos. Né? Eu acho muito geométrico esse quadro, gente. Olha aqui, tem esse triângulo aqui de cima, ó. Né? Esse triângulo é um triângulo o quê? Que tem um ângulo reto aqui. Retângulo. Isso, um triângulo retângulo. Esse aqui, se a gente pensar nisso aqui tudo, é um trapézio também, porque aqui ele termina, ó. Ele não tem o ângulo agudo aqui na ponta. Enfim. Vamos continuar, então. Vou para o próximo quadro. Ups. Aqui. Que elementos a gente tem? Aqui, esse quadro é de 1956. Ele é um esmalte sobre alumínio. Já pensou que difícil pintar isso, gente? Sem borrar? Alguém consegue imaginar? Pintar isso com pincel? Sem borrar? Não, com pontinha? tem que ter uma firmeza na mão absurda. Fora do normal, né? Sim. Ele deve ter uma forma, não? Hã? Ele deve ter feito uma forma. Esmalte sobre alumínio, não sei. É, 60 por 80. Ó, coleção, tá na coleção do Museu de Arte Contemporânea da USP. Bom, eu não conseguiria, teria que fazer uma forma. Mas mesmo fazendo uma forma, né? Pintando dentro da forma, assim, pequenininho, fazer vários sem errar, colocar um do lado do outro, reto, né? Olha que loucura. E assim, ele pintou de branco, né? Porque primeiro ele pintou de branco. Eu não sei como é que ele fez isso, mas eu sei que eu acho lindo. Esses são mais bonitos do que aqueles primeiros que eu mostrei para vocês, não são? Ó. Vamos agora a esse aqui. Olha esse. Ele pega dois triângulos, retângulos e une, né? Une e aí ele tem um paralelogramo. A diagonal é exatamente um dos elementos do triângulo. Agora, olha que interessante, gente. Olha o efeito desse quadro aqui na parede. Bacana, né? Vocês gostam? Eu acho lindo. Esse Super aqui compraria. Tá na... Hã? Eu super compraria. Deve ser caro. É. Esse é de 1960. Esse é óleo sobre tela. Ele tem 1,20 m por 60. E ele está na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Vocês já tinham ouvido falar nesse pintor brasileiro, Luiz Sassilotto? Não. Não. É uma pena, né, que a gente não valoriza muito os nossos pintores, nossos artistas, né? Mas agora vocês conhecem. Esse aqui está no acervo do Banco Itaú e é óleo sobre madeira. Também é todo baseado em triângulos, só que ele está colocado numa posição que lembra o quê? Que figura geométrica é essa? Que a gente até conversou sobre isso. Cubo, né? Que é um quadrado cubo. Não, Losango. Não, desculpa, é um losango, perdão. É porque, na verdade, ele é um quadrado, só que ele está nessa posição. E a gente teve aquela conversa, acho que foi na primeira aula, sobre todo quadrado é um losango. Mas nem todo losango é quadrado, porque se o losango tiver ângulos obtusos e ângulos agudos aqui, ele não vai ser um quadrado. Ele só é um quadrado quando todos os ângulos do losango são retos. Aí ele é um quadrado. Tem lados medindo o mesmo comprimento, né? Olha esse, gente. Depois vocês podem ver esse PDF. Gente, isso aqui no meio, ó. Tá vendo aqui onde eu tô passando o laser? São mini retangulinhos. E dá uma ilusão de ótica, né? Ele
parece que tá em 3D, né? Tá mexendo. Não tá mexendo, não. Mas é incrível, né? Parece que a borda, né? Mas é porque, na verdade, ó, aqui tem um retângulo desse tamanho. Aí, esse tamanho do retângulo, ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo e é como se o retângulo ficasse, então, na vertical. Boa noite, Matheus. Em vez de ele estar aqui na horizontal, como esses do meio, ele aqui fica deitado, fica em pé, o retângulo. Então, a gente fica com a sensação de que está assim, ó. Eles vão diminuindo e mudando a posição para dar profundidade, né? E chega, assim, na direção do centro, ele também vai diminuindo a altura do retângulo. Acho incrível. Fala, Maurício. Falado que uma das coisas que as pessoas usavam na antiguidade até hoje da geometria, da facilidade, mas também é que a geometria ela tem os princípios da estética da beleza, que é harmonia, ritmo, simetria, entendeu? E isso é uma coisa valorizada em todas as culturas. São princípios do que é estética, que é beleza, entendeu? Harmonia, ritmo, simetria. Isso, todas as culturas consideram isso belo, né? Então, não é simplesmente por ser mais fácil, não que talvez não seja, mas você vê que isso todas as culturas têm essa noção estética. E, de certa forma, a geometria, ela consegue tá em todas elas como uma representação daquilo que é belo. Gente, eu fico pensando como é que ele teve essa ideia só com retângulos, só usando o preto e o branco. Como ele imaginou esse movimento todo usando uma única figura geométrica. Assim, eu já fiquei olhando para esse quadro, assim, uns 20 minutos, olhando cada detalhe dele, olhando os cantinhos, o cantinho é de um jeito, aqui em cima é de outro, né? Enfim, continuar aqui, gente. Olha esse. Só usando linhas. A mesma distância aqui, a distância vai aumentando, e aqui ao contrário, vai diminuindo para cima e aumentando para baixo. E aí ele liga os pontos. Não é lindo? Mas olha o tamanho do tracinho para fazer essa listinha branca. Será que ele usa régua? Eu fico pensando nessas coisas. Será que ele usava régua? Eu acho que não. Não sei se artista pode usar régua. Não sei. Você tem que pintar a mão. Esse aqui é um óleo sobre tela. Vamos lá. Olha esse. Acharam o que desse aqui? Quem quer falar? Parece uma escada? Não parece que tem um degrau? Esse faz uma alusão a 3D, né? Ele muda a posição e a grossura, parece que realmente tem um degrau, um declínio, alguma coisa ali. Vamos lá. Estão gostando, gente? Ou eu estou muito monótona hoje? Hoje eu não estava muito bem, não, porque eu fiquei preocupada de faltar a luz. Ventou muito aqui. Obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. Ventou muito, mas vendaval, eu tive que fechar tudo. E eu falei, vai acabar a luz, mas ainda bem que não acabou. Então, olha esse. Olha esse. Óleo sobre tela. Como é que alguém pode pintar com tinta a óleo um troço assim? Tá lá no Museu de Arte de São Paulo. No MAM de São Paulo. Coisa linda, né? Espetáculo, né? Espetáculo. Ele aqui realmente se superou. De 1970. Vocês estão percebendo como é que ele vai... não é melhorando, não.
mas ele vai mudando durante o tempo vai passando e ele vai se superando a cada quadro que ele pinta, né? Esse é de 1979. Ó, olha esse. 1980. Eles demoram a pintar, gente. Eles fazem estudos, vários estudos. Vocês sabem, né? Que pintor, Picasso mesmo, assim, depois acharam vários estudos de Picasso, de Monet, estudos de Monet, não sei o quê. Às vezes eles fazem assim uns 40 quadros até chegar no que eles querem. Mas olha isso, olha que coisa linda esse quadro, gente. Têmpera sobre tela, sobre madeira. Coisa linda, né? 1980. Ó, usando semicírculos. Olha essa sensação de movimento. Gostaram? Tchã! Olha esse. Cada um mais lindo que o outro, né? Já viram aqui o detalhe? Que aqui é preto, aqui é branco, então por isso a diagonal aqui faz essas linhas se desencontrarem e só esse desencontro faz com que a gente tenha aqui um triângulo isósceles, outro triângulo isósceles e aqui um triângulo aqui retângulo. Aqui a gente também tem um ângulo reto, então é triângulo retângulo. Aqui também outro triângulo retângulo. Então, 2 triângulos retângulos e lembra um pouco o quê que a gente estudou na aula passada? Tangram. Eu mesma pergunto, eu mesma respondo. Legal, né, gente? Querem o próximo quadro ou já tá bom? Vamos para o próximo. Olha esse, que coisa espetacular. Mesmos efeitos de ótica, agora usando só triângulos em vez de retângulos. Olha esse. Vai ser criativo assim, longe, né? Esse senhorzinho de Minas Gerais, que era nada mais, nada menos que um serralheiro, que pintava nas horas vagas, que não tinha dinheiro para comprar tintas, que fazia suas próprias tintas usando terra e materiais que ele encontrava para tingir as tintas, né, que ele produzia no ateliê dele. Coisa espetacular, né? Ó, outro com semicírculos, triângulos diversos, quadrados, mas que na verdade são triângulos, e o lilás faz com que o triângulo fique sombreado, dando a impressão também de 3D. Concordam? Estão gostando mesmo, né, gente? Bandeirinhas. Só usando triângulos. Olha que espetáculo. Gente, olha isso para fazer com as crianças. Levar papel colagem. Aquelas crianças ficam doidas. Olha esse. Inspirado nesse, só que usando triângulos. Aí, ó, isso aqui, deixa eu voltar aqui. Esses aqui já são 1900. Olha como ele produziu. Ele, assim, eu fico pensando assim, eu acho que ele devia imaginar que ele ia um dia embora desse mundo, né? Mundo que a gente vive. Mundo aqui, real. E que ele tinha que deixar muitas coisas. E aí ele começa a produzir mais rápido. Ó, esse é de 1980. Esse aqui é de 82. 82, 81, 80, 80, 80, 79. Começa a ficar mais acelerado o trabalho dele, ó. Vamos lá. 81, 82, 82, 83, 84, 84, 84, 84. Imagina pintar um quadro desse por mês, gente. É uma loucura fazer um quadro desse. Esse é de 85. Olha uma coisa que eu acho incrível. Sabe quando a gente posta um negócio no Instagram, que o Instagram pega a cor nos stories
que ele faz um degradê assim. Os de 80 estão mais coloridos. Ele faz esse degradê, a gente nem repara. Olha só, ele começa com um azul marinho aqui em cima. É um azul rei, né? Um azul rei, mais ou menos. E ele termina num terracota. E aqui, vocês estão vendo que aqui o terracota vai clareando. E aqui do azul para cá, o azul vai clareando. E isso é suficiente para dar uma ilusão, uma sensação. Lindo, né? Mas ele faz isso à mão, gente. Ele faz isso misturando a tinta, uma por uma. Ele começa com essa tinta aqui e vai clareando ela um pouquinho a cada retângulo que ele pinta dentro desse quadro. Vocês já pensaram em pintar esse monte de retangulinho aqui? Aqui tem um triângulo, aqui tem outro triângulo, mas aqui já são trapézios. Trapézio retângulo, ó. Espetáculo, né? Gostaram? Olha isso. Olha isso. A imagem aqui de um quadrado inclinado, né? E aqui por fora um quadrado com base horizontal. Vocês podem, inclusive, pode falar assim: aqui nessa figura, o que é quadrado, o que é losango? Na verdade, as duas figuras que a gente vê aqui são losangos e são quadrados. Concordam? Mas essa figurinha vermelha aqui, ó, é um trapézio. Tá vendo? Base do trapézio. Deixa eu botar aqui, ó. Trapézio, base do trapézio. Um lado inclinado aqui. E aqui o outro lado fazendo ângulo de 90 graus. Então, é um trapézio retângulo. E aqui tem também trapézios, ó, vários trapézios aqui no meio. Como são trapézios com lados iguais, um lado e o outro, eles são trapézios isósceles. A base superior e a base inferior são paralelas. Olha esse, com ilusão de ótica. Lindo, né? Olha esse. Que bom que vocês estão batendo palminha para o Luiz Saciloto. Onde quer que ele esteja, ele vai estar feliz. Alguém levantou o braço, mas abaixou. Enquanto eu vou mostrar outro, mas eu queria saber, tem gente aqui assistindo essa aula, oficina, que não é da disciplina optativa da Unirio, que é do CEDERJ, que está fazendo aula, mas é do LIPEAD, da licenciatura em pedagogia, à distância? Ou só tem aqui aluno da disciplina? Não, eu sou do CEDERJ, pedagogia. Simone, que bom, bem-vinda. Obrigada. É porque eu tenho que pegar o nome de vocês, né, para a secretaria fazer o certificado, não é isso? Eu creio que sim. Como é que eu vou fazer isso? Será que só tem você? Eu não quero, quer dizer, eu não quero ser injusta com ninguém, né? Mas eu acho que o pessoal da secretaria, eles não me deram um formulário de presença. Eu já sei, eu vou mandar, Como é que eu faço, gente? Me dá uma ideia aí. Não pode botar no chat? Você não tem acesso ao chat depois? Não, eu posso. Eu posso disponibilizar meu e-mail, Simone. Deixa eu botar aqui. Vou botar no chat meu e-mail. E aí, Simone, você me manda, por favor, o seu nome e sua matrícula. Tá bom. Professora, eu estou com a bateria para acabar. Só para o cubo é para fazer algum trabalho de cima dessas ideias em cada lado do cubo? É uma releitura da obra dele. Mas espera aí, Maurício, não vai embora, não. Deixa eu correr aqui, espera aí.
Ó, Não é porque gente, minha bateria tá acabando, por isso que eu tô perguntando, eu tô antecipando, querendo antecipar, desculpa, que eu tô sem bateria no celular. Tá acabando a bateria. então, gente, olha só. O Luiz Sassilotto, ele é um artista que fez várias obras lindas. São essas todas que vocês estão vendo aqui. Ah, olha essa. Só mudando as cores, como é que dá um efeito, né? E aí, essa apresentação, claro, vai estar disponível. Mas o que eu queria... Aí ele entra nas esculturas, tá? Então, eu vou parar aqui agora um minuto. Vou mostrar as esculturas para quem ficar. Mas eu vou só dar orientação por causa do Maurício, e também já dou orientação para quem, às vezes, a pessoa precisa sair, precisa ir para outra disciplina. Então, vamos lá. Qual é a tarefa da aula, né, da disciplina, que já vai valer uma pontuação? É o seguinte, Maurício, é fazer um cubo de 10 por 10 por 10, 10 de altura, 10 de largura, 10 de profundidade, e escolher uma obra do Luiz Sassilotto e encapar esse cubo com essa obra. Tá? Não é uma obra de cada lado, não. É uma obra única. Escolhe uma obra. Aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer numa folha A4, né? Pintando. Quem gosta de trabalhar, quem gosta de coisas manuais, faz uma releitura, cada um usando a sua própria criatividade. Ai, professora, eu sou horrível nisso. Pede para a inteligência artificial, gente. Pede para a inteligência artificial fazer uma releitura da obra de Luiz Sassilotto. Inteligência artificial pega bicho e transforma em gente. Vocês podem fazer isso e imprimir, tá? O importante é que cada cubo vai ser encapado com uma obra do Luiz Sassilotto, com a releitura de uma obra. Ai, professor, eu quero fazer tudo paralelo. E eu vi que ele usa muito roxo e amarelo. Então, eu quero fazer várias listas roxa e amarela. Ok. Ah, professor, eu vou fazer tudo de triângulos, triângulozinhos. Podem fazer no paintbrush, podem fazer com régua, podem fazer pintando à mão, podem fazer pela inteligência artificial, podem fazer no PowerPoint. O importante é fazer, imprimir, né? Tentar imprimir colorido, quem puder, na impressora lá da Unirio, ou na impressora colorida, ou quem não está podendo imprimir, porque eu sei que tem um custo, faz com os próprios recursos. Ah, professor, eu posso fazer, então, comprar papel sulfite colorido? Pode. Sabe aqueles bloquinhos que vem papel de um monte de cor? Esses aqui, ó. Cadê aqui? Professora. Sabem isso aqui? Sabe? Uhum. Tchau, obrigado. Sim. Podem fazer assim também. Quem não quer pintar, quem não quer fazer, usar a impressora, pode usar papel colorido para fazer a releitura da obra do Sassilotto. Ah, eu não quero, eu só quero fazer preto e branco. Ótimo. Né? Faz preto e branco. Compra uma cartolina preta, uma branca e encapa o cubo com algum elemento, né? Alguma forma geométrica. Ah, vou fazer tudo quadradinho, professora, que eu acho mais fácil. Ok. Preto e branco, quadradinho. Ok. Ah, vou fazer tudo de tirinhas preta e branca, porque ele fazia isso nos quadros dele. Ok. Pronto, agora eu vou parar de falar e vou deixar vocês tirarem dúvidas. Parei de falar. Fala, Bruna. Como que a gente vai te entregar? Vai deixar lá no... Você tá no mudo. Vocês vão deixar lá no departamento de didática da Unirio. Tá. Tem data? Não, não tem data. Tá. Eu posso te entregar, então, no dia do nosso presencial? Não, porque eu vou ter que fazer um negócio antes, né? Eu vou fazer uma surpresa para vocês com os cubos de vocês. Vamos combinar uma data, então. Peraí. Nosso presencial é muito longe. Pode ser dia 30 de abril, gente? 30. Até dia 30 de abril? Tá, pode ser. Tá? Então tá. Quando vocês deixarem o cubo lá no departamento de didática, vocês vão deixar dentro de um saquinho plástico com o nome de vocês, tá? Nome todo, para eu poder dar a nota de quem entregar o cubo. Combinado?
Vou, meu amor. Gabriele, vou para quem faltar, tá? Vou deixar a aula de hoje. Vou... Professora, eu tenho uma outra dúvida. Você disse que a gente pode fazer numa folha A4, né? Mas a gente pode, de repente, deixar ele um pouco mais firme? Tipo, colocando papelão... Então, de repente, você não pegou o início, porque no início eu falei, gente, tem que fazer com caixa de sapato, ou papelão, ou etc. Tá bom, então. Quem ficou aqui até agora, eu vou dar uma dica. Imagina que isso aqui é a caixa que vocês têm em casa, que veio um produto aqui dentro, e vocês vão usar essa caixa para fazer o cubo, para entregar para mim. Gente, esse pedaço aqui já está quase pronto. Se vocês pegarem uma caixa de sapato, né, e usarem a caixa de sapato, usarem essa quina da caixa de sapato, ó, é só marcar 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, fazer essa parte aqui, pega a caixa de sapato do lado de cá e depois junta. Aí fica um cubo durinho. Aí vai pegar e vai encapar com a obra do Luiz Sassilotto. Com a releitura, né? Tá? Entenderam? Olha que essa caixa aqui, ela não tem altura de 10 centímetros, então ela não serviria para fazer isso, né? Ó, aqui. Daqui até aqui, ela tem 8 centímetros, tá vendo? Uma caixa de sapato é legal, porque a caixa de sapato tem até mais que 10 centímetros. Então, pega a caixa de sapato, pega esse pedaço, já corta aqui, mede 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, já corta assim, ó. E emenda do outro lado e faz o cubo. Ah, mas eu quero fazer de cartolina, todo de cartolina. Ok, não pode ser mole. Tem que ser durinho. E não pode ser molengo, tá? Porque o que eu vou fazer depois com os cubos de vocês, se o cubo for mole, não vai dar certo. Tá? Dúvida, gente? E tem 50 pessoas na disciplina. Tem que ter pelo menos uns 50 cubos. Porque senão também o negócio não vai ficar legal. Tem que ter, assim, bastante... Entendeu? Tá? Combinado? E também vale ponto agora, né? Vale ponto. Então, já vou dar nota. Já vai valer de 0 a 10. É lógico que todo mundo vai tirar 10. E depois a gente vai fazer uma outra avaliação para somar e dividir por 2. Que também vai ser uma avaliação bem legal, tá? Tem uma cachorra aqui querendo carinho. Meus alunos estão aqui. Ó. Oi? A mesma pintura em todos os lados do cubo ou pintura de... Você que sabe, Manoele. Aqui, a cachorrinha aqui. Olha pra cá. Olha a turma lá. Olha a turma assistindo. Olha quanta gente, Mila. Ficou com vergonha. Foi embora. Pode ser papel cartão, meu amor, mas tem que ser rigidozinho, entendeu? Não pode amassar, tá? Pode ser cada face uma obra do Sassilotto, pode ser uma obra que você... eu gostei mais dessa obra. Aí eu vou fazer o cubo todo com aquela obra daquele jeito. Mas, gente, lembra que não é pegar uma obra do Sassilotto e imprimir, né? É uma releitura. Sabem o que é isso, né? Não é ficar igualzinho, né? Não é só pegar um negócio, vou pegar esse quadro dele aqui, vou imprimir e vou colar nas faces do cubo. Tá? Vamos lá, então, ó. Essa obra aqui é uma obra do Luiz Sassilotto. É uma escultura. E feita em alumínio, tá? Olha que interessante, gente. Como será que ele fez essa obra, né? Era um quadrado. Ele serrou esse pedaço aqui, ó. Serrou. Dobrou esse lado para trás e dobrou esse lado para trás. Olha que lindo que ficou.
Vocês já ouviram falar numa artista chamada Lygia Clark? Já? Legal. A Lygia Clark, ela, ao ver essa escultura, ela disse que faria a mesma escultura, só que a dela iria se mexer. Ela copiou dele. Mas não faz mal, artista, não faz mal. Nasce assim a famosa série Bichos, da Lygia Clark. Alguém já viu alguma coisa sobre essa série Bichos, da Lygia Clark? É super famosa. Tem aqui o site da Lygia Clark, tá? Quem quiser ver depois, matar a curiosidade. Olha essa obra do Sassilotto, gente. Olha como é que o negócio se apoia e fica perfeito. Isso aqui era uma chapa de metal, era um quadrado. Era um quadrado. Ele cortou, ó, cortou as tiras, dobrou para o lado, dobrou para cá também. Fez isso aqui e ficou assim. A gente consegue reproduzir isso aqui em papelão, sabiam? Legal, né? Continuando. Olha aí, essa também já é parecida com essa primeira aqui, ó, mas ele fez 2. Tá vendo? Esse aqui tá bem no meio, né? A diagonal aqui do quadrado tá bem no meio, a diagonal. Esse aqui, ele já fez uma dobra um pouco mais na beira. Aí ficou com a sensação de um triângulo. Olha essa. Esse circunferência, que linda. Isso aqui era um círculo de metal, latão polido. Era um círculo fechado, né? Aí ele cortou em tiras paralelas e fez dobraduras. Aí ficou essa escultura aí. Vocês acham que conseguem fazer isso com criança? A criança pegar um papelão, cortar, fazer dobras e fazer uma escultura? Simulando? É bem legal trabalhar isso com criança, gente. É bem legal, viu? Olha essa, que linda. Muito legal, né? É só com dobradura. É só cortar e dobrar, cortar e dobrar. Ó, essa era um retângulo e ele faz essas dobras. Olha que lindo que fica isso. Olha essa. Linda, né? 59. Ele sempre foi escultor também, além de pintor. Porque ele trabalhava com esses materiais na serralheria dele, né? Ele fala essas coisas bonitinhas. A geometria é a minha paixão. E você, qual é a sua paixão? Deixe sua imaginação emergir. Lembre-se dos elementos de uma obra. Aqui tem algumas questões ligadas à educação, né? Por que é importante trabalhar a arte, conhecer os sentimentos, agilizar a imaginação, desenvolver sentidos, experiência estética, vivenciar o impossível, sua cultura, sua visão de mundo. Algumas ideias para atividades nas aulas de matemática. Vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver que horas são. Falta um pouquinho de tempo. Ih, tem alguém querendo entrar agora. Falta pouquinho tempo para acabar a aula, mas eu vou mostrar para vocês um projeto que eu fiz quando eu dava aula na educação básica. E eu fiz com esse pintor aí, chamado Almada Negreiros. O Almada Negreiros... Tá, querido, tudo bem. Tudo bem, Evelyn. Tudo bem. Essa aula vai ficar disponibilizada, aí você entra e assiste o finalzinho. Eu trabalhei com Almada Negreiros, mas ele é um artista português, de Portugal. Então, com vocês, eu escolhi o Luiz Sassilotto, que é um artista brasileiro. Vamos valorizar os artistas brasileiros, né? O Almada Negreiros, ele também era um poeta, tá? Diferente do Sassilotto, né? E aí eu trabalhei com os meus alunos, com o professor de língua portuguesa, as poesias do Almada Negreiros, com o professor de história, falando sobre a vida dele, o período que Portugal vivia quando ele nasceu, né? O pós-guerra e tal.
E aí a parte da geometria ficou comigo e a parte de artes foi a inspiração nas obras do Almada Negreiros para montar uma escultura cinética. Tá? Olha a escultura cinética aqui, ó. Essa é a poesia do Almada Negreiros, ele fez várias poesias. Essas são as obras dele, ele também era ligado nessa coisa da geometria, do concreto, do cubismo, né? Desse movimento cubista, só que era lá de Portugal. Ele fez várias obras, inclusive esse painel aqui, usando vários elementos geométricos, está no Tribunal de Contas de Portugal. Tá? Eles são poesias que ele fez. E olha que legal a escultura cinética que eu fiz com meus alunos do 8º ano, baseado na releitura da obra dele. Olha que legal, como é que fica. A gente liga os cubos com fio de nylon. Então, parece que os cubos estão flutuando. Olha que espetáculo. Tá? E é assim que a gente vai expor a nossa escultura cinética. Tá vendo aqui ela pendurada? Pendurada no teto aqui, assim, os cubos todos. E eles mexem, e se estiver ventando eles voam, e se alguém quiser interagir com eles, a pessoa pode interagir. Então é por isso que eu queria que vocês trabalhassem esse projeto interdisciplinar, né, para a gente poder... Aqui é a bibliografia, vamos voltar lá. Para a gente poder ter esse material aqui. O que vocês acham? Gostaram? Então, beleza. Eu vou daqui a pouco subir a aula pro Classroom, assim que ela disponibilizar, vou botar no YouTube, depois eu boto o link. Aí eu aviso lá no grupo do WhatsApp e tal, para que mesmo quem não pôde hoje estar presente, poder fazer essa escultura aí, para a gente poder já ter esse trabalho da disciplina, que é de jogos e material concreto para o ensino de matemática. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estamos lá no chat do WhatsApp, ou aqui, ou por e-mail, tá? Quem quiser fazer o cubo, tirar foto e me mandar, vou pedir para mandar no grupo, né? Para inspirar também os outros colegas, tá bom? Beleza? Podemos encerrar, vou encerrar a gravação. Alguém tem alguma dúvida? Que bom que vocês gostaram. Boa noite. Boa noite. Hã? Depois. Amém. Oi, gente, obrigada. Vocês são os amores. Vai ficar muito lindo o trabalho, porque a gente vai homenagear um artista tão importante que poucas pessoas conhecem. Fala, Natália. Eu saí sem querer da chamada. Professora, vai passar a lista de chamada? Ele não cobra presença não, meu amor, mas sempre tem uma atividade. Tá, tudo bem. É que eu tava no ônibus, aí teve uma parte que eu não consegui ouvir. Tá bom, obrigada. Você tá com alguma dúvida? Tendências contemporâneas, que legal! Tendências contemporâneas de artes na pedagogia. Olha que legal! Muito legal! Quem é você? É o Leonardo. Leonardo, eu coloquei meu e-mail aqui para vocês poderem receber o certificado emitido pela Secretaria do LIPEAD, tá? Secretaria vai emitir certificado para vocês, tá bom? Você quer Marina também, olha só. Eu tenho que... gente, vocês que são do LIPEAD, da Pedagogia à Distância, me mandem e-mails, por favor. Que aí, vou botar meu e-mail aqui de novo, hein? andreatis@unirio.br. Me mandem e-mails que vocês assistiram a essa oficina
e que só não vão poder fazer o cubo, né? Porque é meio longe para mandar o cubo para mim. Mas tentem fazer lá, né? Com o pessoal do Polo, vai que dá certo, né? Para eu poder mandar o certificado para vocês, tá? Aí, quando vocês me mandarem um e-mail, eu mando o código do Classroom para vocês darem uma olhada no Classroom dessa disciplina, tá? Tá bom, obrigado, professora. Nada, gente. Eu que agradeço a presença de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Tá vendo, gente? Um monte de gente da pedagogia à distância para vocês conhecerem. Pessoal do EAD, que maravilhoso. Então, é isso. Obrigada pela participação. Vocês, como sempre, foram incríveis, interagiram. Tchau, um beijo, obrigada. Ótima presença. Obrigada de vocês estarem presentes aqui hoje. Vou interromper a gravação, mas eu não estou conseguindo. Consegui, vamos lá. Vou interromper a gravação do OBS.